Evangelho de Lucas, capítulo 9, do versículo 10 ao 17. Estaremos fazendo novamente uma rápida leitura e queremos nesta manhã refletir sobre esse texto. Lucas 9, do 10 ao 17. Diz o texto: Ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinham feito, e levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas a multidão, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram: Despede a multidão para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimentos, pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: Dai-lhes vós de comer. Responderam eles: Não temos mais do que 5 pães e 2 peixes. Salvo se nós mesmos formos comprar comida para este povo, porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: Fazei-os sentar-se em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou, partiu e deu aos seus discípulos para que eles os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram foram recolhidos 12 cestos. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, pedimos a bênção do Senhor. Te louvamos, a Deus, pela Tua palavra. Ministra aos nossos corações, que nós possamos entender o nosso papel, a nossa função como igreja no serviço do Senhor. Te louvamos, ó Pai, te bendizemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados, nós queremos trabalhar nesta manhã e gostaria de fazer a ênfase desse texto, o grande desafio que o compõe, que é quando Jesus olha para os seus discípulos e diz: Dai-lhe vós mesmo de comer. Esse aqui é o grande desafio. Quando Jesus ele se põe diante daquela situação, diante daquela grande multidão, e os seus discípulos, ao inquiri-lo, até de certa forma ao aconselhá-lo, ele olha para eles e diz: Dai-lhe vós mesmo de comer. Essa é a palavra para mim e para você nesta noite, como igreja de Cristo. Oi? É amanhã, né? Desculpa. Nesta manhã. Muito bem. Amados, quando nós olhamos esse texto do capítulo 9, a partir do versículo 10, ele, na verdade, é uma continuação do texto que o antecede, que é o capítulo 9, versículo 1. Que é quando Jesus ele comissiona os seus discípulos. Eu quero que você leia aí o versículo 1 e o versículo 2, juntamente comigo. Dizendo: Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. E também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Queridos, nós vemos aqui, nesse versículo de número 9, a mesma coisa que acontece aqui no versículo de número 13, ou a partir do versículo de número 11, as multidões o seguiram e, acolhendo as multidões, falava-lhes a respeito do reino de Deus, socorria os que tinham necessidade, promovendo cura. Então nós vemos nesse texto, amados, que isso aqui, na verdade, é um prenúncio da igreja, do trabalho da igreja entre o povo. Quando nós vamos lá para Atos, capítulo 1, capítulo 2, no nascimento da igreja, nós vamos ver justamente isso. A igreja sendo capacitada com esse poder que Jesus disponibiliza para os seus discípulos em um determinado tempo, em um espaço de tempo, onde Jesus então ele disponibiliza esse poder sobre os seus discípulos e fala: vai, pregue o reino, cura os enfermos, expulsa os demônios. Então nós estamos vendo aqui, na verdade, Jesus dando um estágio para esses irmãos, um estágio que prenuncia a atuação da igreja no meio do povo, no meio onde ela está inserida. E eu quero trabalhar, irmãos, esse texto com os irmãos em 4
quatro partes. Primeira parte, nós vamos tratar de uma situação inesperada. Nós vamos tratar na segunda parte uma atuação eficiente. No terceiro momento, nós vamos falar sobre um desafio extraordinário. E em quarto lugar, nós vamos falar sobre um resultado magnífico. Então, quando nós olhamos esse texto, nós vemos que é possível nós entendermos a atuação da igreja através e à luz desse texto. Então, quando Jesus aqui ele está enviando os seus discípulos, ele está dizendo, olha, é isso que vocês vão fazer, é isso que a igreja vai fazer. Esse é o serviço que a igreja vai desempenhar. E aí nós vamos ver claramente depois, quando Jesus fala então, dai-lhe vós mesmo de comer. Então, a primeira parte desse texto, irmão, no versículo 11, capítulo 9, versículo 11, a parte B, aqui nós vamos ver que o versículo 10, ele é um relatório, né, daquilo que os discípulos saíram a fazer, e regressaram os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida, mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Essa situação aqui, ela não era esperada. Jesus sabe todas as coisas, não é? Mas o texto vai dizer que Jesus tomou seus discípulos consigo e os levou a um lugar deserto. Não era para ter ninguém lá. Talvez aqui Jesus havia levado os seus discípulos para ter o seu devido descanso, para conversar mais de perto, para os inquirir daquilo que realmente tinha acontecido, de que forma que eles tinham se comportado em meio a toda a situação que eles vivenciaram, nessa comissão que Jesus faz e os envia. Mas, queridos, quando eles chegam lá, a multidão já está lá esperando. Vai dizer que a multidão seguia, e eu fico imaginando, Mateus vai dizer que Jesus ele entra no barco e vai por água. E vai dizer também que a multidão saiu toda atropelada, correndo, querendo alcançar e consegue chegar lá antes dele. Imagina você, nós pensarmos aqui, as aldeias que tinham no caminho, quanto mais a multidão passava correndo naquele fervor, naquele atropelo, ia se avisando e as pessoas iam se ajuntando, e quando se chegaram lá, havia então uma multidão que o texto vai dizer que somavam aproximadamente 5.000 homens. E a gente sabe que mulheres não eram contadas, né? Como no Antigo Testamento, e provavelmente havia bastante mulheres também, talvez não a mesma quantidade de homens, também crianças talvez, mas eles passam por essa situação que não era esperado, e muitas vezes nós como igreja passamos por situações que nós não esperamos. Muitas vezes nós como igreja somos surpreendidos por algumas situações. Então, a primeira parte desse texto, o primeiro ponto, nós vamos ver então essa situação inesperada que eles, de forma, são surpreendidos. Mas no segundo ponto, no segundo momento desse texto, a partir do versículo 11, parte B, nós vamos ver que mesmo em situações assim, há uma ação ou uma atuação eficiente. A igreja precisa estar preparada para atuar de forma eficiente. E Jesus vai mostrar isso claramente. Versículo 11, parte B do versículo vai dizer: acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus, socorriam os que tinham necessidade de cura. Amados, Jesus aqui, ele acolhe as pessoas. Não interessa, os discípulos estavam cansados, provavelmente o próprio Jesus estava cansado, mas ele não vira as costas para a multidão. O texto vai dizer que ele acolhe. E aqui existe alguns pontos importantes aqui, e posteriormente, daqui a pouco nós vamos ver o outro, que é a provisão que Jesus faz, né, na multiplicação dos pães. Mas aqui, alguns pontos importantes. No versículo 11, ele vai dizer assim: acolhendo, pregava-lhes do reino de Deus e socorriam aqueles que tinham necessidade. Qual que é a maior ênfase da igreja? Senão a pregação do Evangelho.
Qual que é a maior ênfase da igreja, senão a promoção, a propagação do reino de Deus? E de que forma que a igreja faz isso? De forma prática, com uma atuação eficiente, atendendo à necessidade daquele que precisa. Naquele momento, a necessidade que ali estava implícita ou explícita era a necessidade de cura. Nós sabemos que muitos enfermos, muitos que tinham seus problemas, corriam, seguiam a Jesus em busca de socorro. E nós vemos então que Jesus ele aplica ali uma atuação extremamente eficiente, porque ele recebe a multidão, ou seja, ele acolhe a multidão, ele abraça aquela multidão, ele ensina, ele traz o ensino, a pregação da palavra, o ensino do reino, e ele atende às necessidades daquelas pessoas. Interessante que Lucas, ele usa uma palavra para cura aqui, que não é a cura instantânea, que não é aquela cura que Jesus falou, fique curado, e a pessoa imediatamente ficou. Não é uma palavra que, como a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus e na hora, instantaneamente ela ficou curada. Mas a palavra que Lucas usa aqui é terapeia, que vem de terapia, que vem de um processo de serviço, que vem de um processo de que você cuida da pessoa. É essa a ideia que o texto dá aqui. Então, quando Lucas está dizendo aqui, usando a palavra que Jesus, ele acolheu, ele pregava o reino de Deus e ele curava as pessoas. Está dizendo a respeito que Jesus estava cuidando das pessoas, que Jesus estava se colocando a serviço daquela multidão. E logo, também implícito a essa palavra, também a questão da cura, né? Porque ela dá a ideia também da medicina. Então, amados, nós vemos que Jesus, ele trabalha em uma atuação eficiente para atender. E uma coisa muito importante que nós precisamos entender aqui, queridos, é que Jesus, ele nos ensina, ele ensina a igreja, que a atuação eficiente da igreja, ela precisa trabalhar livre do estigma do interesse. A igreja trabalha e ela serve a Deus por causa de Deus, por causa do comissionamento que o Senhor dá. Não é por causa dos resultados que ela vai ter. E aí eu quero que você vá lá no capítulo 9, versículo 57, você vai perceber que essa mesma multidão que segue a Jesus, que caminha com Jesus, ela não está comprometida com Jesus. Ela apenas segue a Jesus, mas ela não está comprometida com Ele. E esse texto aqui do versículo 57 a seguir, vai mostrar que Jesus põe à prova aqueles que o queriam seguir. E aqui é aquele texto, né, que um tinha que enterrar o seu morto, outro tinha que cuidar do boi, outro tinha que... Vamos ler o texto. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus caminhando e a multidão junto atrás. Vamos embora, né? Seguir-te-ei por onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondendo, permite ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Função da igreja. Sempre a ênfase é na pregação do reino de Deus. A outro disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir dos de casa. Mas Jesus replicou, ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então, amados, a igreja, ela trabalha com essa atuação eficiente, porém ela trabalha livre desse estigma do interesse. Jesus faz todo esse trabalho, todo esse serviço àquela multidão, todo esse cuidado com aquelas pessoas, promovendo um conhecimento do reino de Deus, promovendo curas, promovendo provisão, como nós vamos ver, e aquelas pessoas não se comprometem com Ele. É bem verdade que ainda não é o tempo para isso ainda. Jesus está aqui tratando, formando os seus discípulos. A igreja, de fato, ela vai nascer. E eu creio que muitas dessas pessoas, dessa multidão que seguia Jesus, muito provavelmente deve ter se convertido depois de Atos, quando o Espírito Santo desce. Agora é o tempo da igreja crescer. Agora é o tempo da expansão do Evangelho. Porém, mesmo em situação adversa, a igreja trabalha.
Mesmo em situação onde a igreja não tem o seu resultado que ela quer, que ela precisa, não é? Ela trabalha livre desses interesses. Ela trabalha para servir a Deus, para obedecer ao mandamento do Senhor. Amém? Então, a igreja ela precisa, dentro dessa perspectiva, dessas situações inesperadas, ela precisa então atuar com eficiência. E no terceiro momento, vai surgir então esse desafio extraordinário. Por que um desafio extraordinário? Porque não era ordinário, não estava em pauta, não é? Os discípulos imaginaram que aquela multidão que ali estava, o contexto em que eles estavam inseridos ali, era um deserto, não tinha nada, não tinha água, não tinha comida, não tinha nada. Os discípulos imaginaram, bom, esse povo, a hora que começar a bater a fome, neguinho vai vazar, vai embora, né? Vai caçar o que comer. E eles não, ficaram ali. Então surge esse desafio extraordinário, né? A partir do versículo 12. Mas o dia começava a declinar, então se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão para que eles, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. E aí ele, porém, lhes disse: dai-lhe vós mesmos de comer. Dai-lhe vós mesmos de comer. Responderam eles: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para este povo. Dai-lhe vós mesmo de comer. Amados, o que Jesus está dizendo aqui? Essa sentença que Jesus está falando para os discípulos, ele não está falando de uma forma incisiva. Perceba que Jesus está aqui atiçando, vamos dizer, a mente, tentando aguçar a memória dos discípulos. Porque o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: façam o mesmo que vocês já fizeram. Os discípulos tinham saído no capítulo 9, versículo 1, e tinham feito todas essas coisas. Sinais, prodígios, curas, expulsar demônios. E aí quando surge esse desafio extraordinário, Jesus fala: façam vocês, dai-lhe vós mesmos de comer. Então Jesus ele está colocando os discípulos não em uma situação difícil, mesmo porque Jesus no momento seguinte, ele mesmo resolve a situação, sem questionar a fé dos discípulos. Muitas vezes nós temos relatos bíblicos onde, por exemplo, no caso da tempestade, onde Jesus estava dormindo, e os discípulos afoitos, amedrontados, vão lá, acordam o mestre: mestre, não te importa que pereçamos? Jesus levanta, acalma a tempestade e faz o quê? Exortação, não é? Homens de pequena fé. Vocês não têm fé, não? Não é? Não é isso que Jesus faz? Então Jesus os exorta ali, porque eles estavam com pouca fé para resolver aquela situação. Nesse caso aqui, Jesus não faz isso. Jesus aguça, instiga os seus discípulos, porém, ele vai e mostra como que se faz. Então ele resolve, ele faz com que aquele desafio extraordinário seja resolvido. E queridos, nós temos esta prerrogativa também. Por que eu estou dizendo isso? Porque a partir do momento que a igreja nasce no poder do Espírito Santo, a igreja tem a responsabilidade de alimentar as pessoas, de alimentar aqueles que precisam de alimento. E aqui alimento espiritual, e nós vamos ver logo na sequência. Então nós temos aqui então esse desafio extraordinário resolvido por Jesus. E agora no último momento desse texto nós vamos ver esse resultado magnífico, que é a partir do versículo 14. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: fazei-os sentar-se em grupo de 50. Eles atenderam, acomodando a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos seus discípulos para que distribuíssem entre o povo. E o versículo 17 diz: todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ali sobejaram foram recolhidos 12 cestos cheios. Para quem não tinha nada, até que sobrou bastante, né? Amados, um resultado magnífico. Nós vamos ver que
esse texto, e quando nós lemos aqui no versículo 17, todos comeram e se fartaram. É importante aqui essa colocação, muitas vezes parece algo solto, que não tem, né? Ou seja, sobrou comida, enfim, mas nós precisamos entender o contexto aqui. Era muito comum naquele contexto haver desnutrição. Nós sabemos que aquela região era uma região muito pobre, o próprio texto vai dizer, é uma região de deserto. As pessoas eram muitas vezes desnutridas, comia-se muito mal, não tinha alimento sólido, não tinha alimento correto. Mas nós vamos ver que quando diz aqui, todos comeram e se fartaram, está dizendo justamente isso. Esse povo estava esfomeado, esse povo precisava de alimento, esse povo precisava de alimento sólido, alimento que lhes daria sustento para a caminhada de volta, ou para continuar seguindo a Jesus. E agora eu quero, para a aplicação desse texto, fazer uma ligação aqui com você, para que você entenda, né, sobre essa questão desse serviço da igreja, que Jesus aqui está fazendo um prenúncio do serviço que a igreja prestará ao povo, à sociedade, ao ser humano. Para que nós entendamos, então, nós precisamos fazer a ligação entre quem comeu, ou seja, comeram e se fartaram, com o dai-lhe vós de comer, com o início do capítulo 9. Então, quando nós fazemos essa ligação desse texto, desses 3 versículos, do versículo 17, começo do versículo, todos comeram e se fartaram, com o desafio extraordinário que Jesus faz para os seus discípulos, dai-lhe vós de comer, com a comissão que Jesus faz no capítulo 9, versículo 1 e 2, quando ele envia os seus discípulos, autorizando-os a fazer tudo aquilo que ele mandou que fosse feito, e eles fizeram, porque eles estavam sobre a palavra de Deus, eles estavam sobre a ordenança de Jesus. Então agora, a partir de Atos dos Apóstolos, quando a igreja nasce, então nós estamos sobre essa designação, a igreja de Cristo está sobre essa designação, de alimentar, de dar alimento para as pessoas. E é claro, é bem verdade que esse texto aqui está falando de comida, de pão, de peixe, é para encher a barriga, mas também tem um sentido espiritual aqui, irmãos. Tem uma questão espiritual, porque a igreja está comissionada, e o alimento que nós precisamos dar agora é o alimento espiritual. É a palavra de Deus, é a pregação, tanto no capítulo 9, versículo 1 e 2, quanto nos versículos 13, 12, versículo 11. Mas as multidões, ao saberem disso, acolhendo-as, falavam a respeito do reino de Deus, ensinando elas a respeito do reino de Deus, pregando a respeito do reino de Deus, do reino de Deus, e se colocando a serviço dessa multidão. E amados, é bem verdade que hoje nós vivemos uma desnutrição da palavra de Deus. É bem verdade que hoje, quando nós olhamos o evangelho pregado, nós temos estudado, nós temos visto, é um evangelho fraco, é um evangelho híbrido, é um outro evangelho. Há uma fraqueza muito grande nesse alimento que tem sido dado às pessoas. Um alimento fraco. Portanto, nós, Igreja de Cristo, precisamos atentar para isso. Esse alimento que Jesus deu, ele causou força nas pessoas. Ele alimentou as pessoas a ponto de sobrar. Essa é a perspectiva da igreja. Nós precisamos alimentar as pessoas com abundância. Isso cabendo também a pregadores, enfim, liderança, aqueles que ensinam, aqueles que pregam. Precisamos dar alimento sólido para a igreja. Precisamos nos aprimorar, nos preparar, para que esse alimento, que nós como igreja somos comissionados a dar, nós não somos agora uma entidade filantrópica, que vamos sair distribuindo pão com mortadela para as pessoas. Não. Nós somos os chamados, uma agência do reino de Deus, embaixadores, para que nós possamos levar o alimento espiritual, a palavra de Deus, aquilo que Jesus fez, ensinando, pregando o reino de Deus, e estando a serviço da multidão. Aquilo que Jesus levou os discípulos a fazer,
no versículo 1 e 2. Comissionando-os com autoridade, com poder, a levar alimento espiritual, a levar a pregação da palavra e a levar o serviço às pessoas que precisavam. Então, amados, que esse texto possa nos mexer conosco, que esse texto possa nos dar essa direção e que nós possamos, em nome de Jesus, estar aptos a dar nós mesmos de comer àqueles que precisam. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê essa direção e que a palavra de Deus possa nutrir o nosso coração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, pedimos a bênção do Senhor sobre esta palavra, que essa palavra, Deus, possa ganhar os nossos corações e que nós possamos entender a responsabilidade que temos como igreja de Cristo. O Senhor nos manda: dai vós mesmo de comer. E o Senhor nos dá todas as prerrogativas, todas as ferramentas, tudo aquilo que precisamos para que possamos cumprir essa designação do Senhor. Que nós possamos, em nome de Jesus, atender a esse chamado e vivenciar essa forma abençoadora de ser igreja de Cristo. Te louvamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.